Livre para todos os públicos. Olá pessoal, boa tarde para todo mundo que acompanha o Bom para Todos ao vivo na TVT, na Rádio Brasil Atual 98.9 e também nas redes sociais no youtube.com/RedeTVT e no facebook.com/RedeTVT. Nas redes sociais você pode escrever para a gente, mandar comentários, sugestões, perguntas. Então manda um comentário aqui para a gente. Me fala de onde você está acompanhando o Bom para Todos também, tá bom? Daqui a pouquinho a gente conversa com o professor Laurindo Leal Filho, da ECA USP, ele que vai trazer uma análise sobre as notícias do dia para a gente. Temos também participação hoje de Ricardo Galvão, ex-diretor do INPE. A gente vai falar um pouquinho sobre essa reestruturação, sobre mexidas que estão acontecendo no Instituto, no INPE, e, é claro, sobre meio ambiente, Amazônia, desmatamento, queimadas. Tudo isso a gente conversa hoje com o Ricardo Galvão. Ainda hoje também recebemos o jornalista Florestan Fernandes para falar sobre o relançamento das obras do sociólogo e professor Florestan Fernandes. A gente vai bater um papo sobre vida e obra de Florestan Fernandes com o jornalista filho de Florestan. Tudo isso no Bom para Todos de hoje. E antes, começamos com as principais notícias do dia. Balanço da Covid-19 no Brasil. Temos 75.697 mortes até esse momento e 1.978.236 infectados. E é nesse contexto que respiradores mecânicos produzidos pela Universidade de São Paulo começam a ser utilizados hoje no tratamento dos pacientes graves de Covid-19. Esse equipamento foi desenvolvido por engenheiros da Escola Politécnica com a participação de 200 pesquisadores. O custo desse respirador vai ficar entre 5 e 10 mil reais. E ele pode ser fabricado em apenas 2 horas. Para você ter uma ideia, o preço médio de um respirador semelhante é de 250 mil reais. Por enquanto, 10 aparelhos serão usados no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo. É uma ótima notícia nesses tempos agora de pandemia. Está marcada para daqui a pouco, às 4 da tarde, a cerimônia de posse do pastor Milton Ribeiro no Ministério da Educação. Formado em teologia, com doutorado em educação, Ribeiro foi indicado pela bancada evangélica e já é conhecido por declarações, no mínimo, polêmicas. A gente vai relembrar 2 falas dele sobre educação infantil e ensino universitário. Vamos ver. Daquilo que os mais antigos chamam de revolução sexual, dos anos 60, com a chegada da pílula e, de uma certa maneira, de uma liberdade maior nessa área sexual. O mundo foi perdendo a referência do que é certo e do que é errado em termos de conduta sexual. Se você tem sexo com o seu vizinho que é casado, com a sua vizinha, mas é com amor, é o problema. Nenhuma dificuldade. Foi feito com amor. Essa é a nossa sociedade. É isso que eles estão ensinando para os nossos filhos na universidade. Necessária para a cura, é nesse que eu estou, né? Não vai ser obtido por meios... Vamos ver se eu consigo. Põe para mim, isso. Não vai ser obtido por meios justos e métodos suaves. Talvez aí uma porcentagem muito pequena de criança precoce, superdotada, é que vai entender o seu argumento. Deve haver rigor, desculpe, severidade. E vou dar um passo a mais, talvez algumas mães até fiquem com raiva de mim. Deve sentir dor. Pastor, o senhor está sendo muito antipedagógico. Eu amo as crianças da minha igreja. O presidente Jair Bolsonaro vai participar da cerimônia de posse por videoconferência. Ontem, Bolsonaro divulgou nas redes sociais que ainda está com a Covid-19.
ou melhor, ontem de manhã fiz o exame, à noite deu o resultado que ainda estou positivo para o coronavírus. Então espero que nos próximos dias faça um novo exame e se Deus quiser, dê tudo certo para a gente voltar logo à atividade. Paulo Guedes, o ministro da Economia, divulgou hoje de manhã que o resultado do teste dele para a Covid-19 deu negativo. E em meio às críticas pela participação de militares da ativa no governo, Bolsonaro mandou o ministro Luiz Eduardo Ramos para a reserva. Essa decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O general 4 estrelas vai para a reserva remunerada, como você pode ver então no Diário Oficial da União. Violência policial. Nós mostramos ontem o caso da agressão sofrida por um motoboy ontem durante manifestação por melhores condições de trabalho na cidade de São Paulo. Jefferson André da Silva, de 23 anos, relatou à reportagem da Ponte Jornalismo que o pior não foram as agressões registradas pelos celulares dos manifestantes. Ele contou que na delegacia viveu momentos de terror. Nós separamos alguns trechos dessa reportagem. Vamos ver. A polícia não saiu. E eu só pedia pra eles saírem de cima de mim, que eu não conseguia respirar. Aí eles pegaram, me imobilizaram, me algemaram, me jogaram na viatura e me levaram pra delegacia. Foi a pior parte. Eu não vou nem dizer que a pior parte foi lá na hora que eu estava sendo agredido lá na Rebouças. A pior parte foi quando de fato chegamos na delegacia. Eu lá, algemado lá dentro da viatura, e a policial que está no vídeo junto comigo começou a me agredir lá dentro da viatura, e eu lá algemado, imobilizado, e tipo, já não tinha mais necessidade daquilo, eu já estava lá algemado, já estava preso, e ela começou a me agredir. E aí teve um momento que ela começou a falar, pediu para um outro policial tirar uma foto dela comigo, que ela queria posar do meu lado, tipo, como se tivesse me prendido, sei lá, me apresentar como um prêmio para as outras pessoas. Eu não sou um prêmio para ela e eu não autorizei essa foto. E aí ela foi lá, voltou, pegou spray de pimenta, jogou lá spray de pimenta em mim, fechou a porta da viatura e deixou eu passando mal lá com spray de pimenta. Depois ela retornou com aquela lanterna de choque, eu lá de costas, porque eu permaneci de costas para ela não tirar a foto minha. E ela pegou, aproveitou que eu estava de costas, pegou e deu choque, ficou dando choque na minha nuca por um bom tempo. Cara, essa foi a pior parte de todos. E falando que ia acabar com a minha vida, que pegou uma faca, falou que ia apresentar como se fosse minha, que ia me coagir. E aí, meu, nesse momento, tipo, que você não sabe qual que vai ser seu destino, que você fala que seu destino tá literalmente ali na mão dela, meu, é a pior parte, porque é a pessoa que tá escolhendo se acaba com a tua vida ou não, entendeu? Sobre tudo isso a gente conversa agora com o professor Laurindo Leal Filho, da Escola de Comunicação e Artes da USP. Oi, professor Lalo, tudo bom? Tudo bem, mais ou menos, né? Vendo essas notícias e esses depoimentos fazem com que a gente perca até o que resta, né, de um pouco de bom humor, de um pouco de esperança, né? Porque você vê, em 4, 5 minutos, vocês juntaram um ministro de Estado defendendo barbaridades com um policial, quer dizer, nas duas pontas do poder, a violência sendo banalizada dessa forma. Eu acho que é muito difícil, vai ser muito difícil e vai ser muito lento o processo de recuperação da civilidade no Brasil, porque nós temos um projeto nacional de violência e ele vai ocupando todos os espaços. Não é à toa que a polícia militar está exacerbando, né? Polícia militar de vários estados, que já sempre foi violenta, mas nos últimos meses, desde a posse desse novo governo, os casos vão se avolumando, né? Nessa ponta, lá na ponta final do processo, combinada com a ponta inicial, que é a ponta do próprio governo e desse ministro, que vai ser empossado hoje, que tem feito declarações terríveis também, Thalita. O que você aponta é que há conexões entre essas várias violências, né? Seja na polícia, seja ali no governo. A gente até conversava um pouquinho agora antes de entrar no ar, e você falava sobre o que o ministro da Educação prega é a tortura, quando ele fala que as crianças precisam sentir dor. Então a gente vê a tortura por parte da polícia contra esse motoboy, e a gente vê o ministro da Educação também pregando a tortura, enquanto professor.
Não, é terrível. Os dois momentos, as duas falas que vocês juntaram do ministro que assume hoje, mostra o total descompromisso dele com qualquer processo civilizatório, né? Ele, inclusive, me chamou a atenção, viu, Thalita, a forma como ele fala. Existe uma palavra que define bem, chama melíflua. Ele é melífluo. Esse jeito de falar, ele fala barbaridades num tom até aparentemente calmo, tranquilo, o que dá um poder maior ainda para a barbaridade que ele fala, porque ela passa como se fosse algo naturalizado. E no caso da tortura, ele segue a linha do novo chefe dele. O chefe dele, o presidente da República, é declaradamente um adorador, um admirador de torturadores. E ao dizer que uma criança deve sentir dor, ele está também defendendo a tortura. E aí também a tortura, o que é pior ainda, a tortura em crianças. Né? Quando ele fala dor, dor é dor. Né? Não tem limite, não tem graduação de dor. Dor é dor. E quem provoca dor em outra pessoa está torturando essa outra pessoa. Portanto, eu não tenho nenhum problema e tenho absoluta tranquilidade de dizer que trata-se de um defensor da tortura contra crianças. É esse o novo ministro que assume hoje a educação no Brasil. Educação que já teve na mão de Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, e sob o lema e sob a tradição de Paulo Freire. Não é? Nós estamos na mão agora, a educação brasileira está agora nas mãos de um adepto da tortura. E, ao mesmo tempo, aproveitando, já que os VTs foram colados, né, a questão da universidade. Eu trabalhei, Thalita, 30 anos em duas das mais respeitáveis universidades brasileiras, a PUC de São Paulo e a USP. Eu não vi nesses 30 anos nenhuma cena ou nenhum curso sobre sexo da forma como esse novo ministro tentou demonstrar. Né? É um absurdo, é um absurdo. Eu acho até, Thalita, que o outro ministro, aquele que não chegou a assumir, seria menos nocivo para o país do que esse. Porque aquele era um fraudador de currículo. Né? Ele mentiu quando foi falar dos currículos. Mas era uma coisa pessoal dele, ele estava mentindo sobre a carreira dele. Em princípio, ele não estaria provocando dano em ninguém no seu trabalho. Esse não. Esse é mais perigoso para a sociedade. Porque, pelo que ele diz, ele tem todo o instrumental, né, teórico na cabeça dele para aplicar sérios danos à sociedade e, principalmente, à juventude brasileira. Há dois mais, não sei se dá tempo, mas além desses dois... Claro. Além dessas duas menções que ele fez em relação à tortura sobre crianças e o sexo sendo divulgado na universidade de forma perversa, segundo a doença mental dele, porque essa coisa do sexo também precisa ser analisada também como uma certa psicopatia, né? Porque tanto ele como o chefe dele atual são fixados, né, nessa questão do sexo. Mas, além disso, há duas outras declarações terríveis. Uma em relação ao feminicídio. Ele comentou numa rede social um caso do assassinato de uma adolescente de 17 anos por um jovem de 33 anos, e ele justificou o assassinato. Ou seja, ele aprovou o feminicídio, dizendo, eu até anotei aqui, que o rapaz de 33 anos que assassinou a jovem confundiu paixão com amor. Quer dizer, justificou o feminicídio. Além de dizer também que o homem deve ser a cabeça do casal, deve orientar, deve ser o dirigente da família, contrariando... Ele comete um crime aí, porque o Código Penal brasileiro diz que a responsabilidade pela família é mútua, do homem e da mulher, dos dois, né, da dupla que compõe o casal. E ele fere o Código Penal
dizendo que o homem é o responsável. Assim como ele fere o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente ao defender a tortura em crianças. Portanto, nós já estamos... E quem está assumindo o Ministério da Educação é um criminoso em potencial. Tempos sombrios, né? Você fez esse comparativo com o Decotelli, que foi esse imediato anterior, que acabou ficando 5 dias, né, no Ministério da Educação. Agora a gente também teve Abraham Weintraub, que tinha um projeto de destruição da educação pública, das universidades. Ele conseguiu algumas coisas, conseguiu avançar, mas muitas outras foram caindo durante a sua gestão ali, né? Ele chegou a sair derrubando uma portaria que fazia com que as universidades formatassem política de cotas, né? Essa portaria voltou a valer logo depois da saída dele, mas esse projeto de destruição acabou que não foi levado a cabo. Você acha que esse novo ministro tem chances de impor uma destruição grande, ou pelo menos mudar os rumos do que estava sendo pensado até agora? A gente conversou com o pastor Ariovaldo na segunda-feira sobre o ministro da Educação, e ele falou que o ministro é pastor e faz parte de uma ala fundamentalista da igreja. E que é claro que isso não deveria importar quando ele assume um cargo, mas a gente sabe que não é bem assim, né, que tem funcionado nesse governo, professor. Eu acho que ele, volto a dizer, que ele pode ser mais danoso do que viria a ser o anterior, o Decotelli, que não assumiu o cargo, porque esse, inclusive, tem uma experiência, né, de administração universitária no Mackenzie já desenvolvida há algum tempo, e ele conhece mais a máquina do Ministério e das atribuições do Ministério, principalmente em relação às universidades. Eu não duvido que ele volte a colocar em prática aquela tentativa do Weintraub, não só de eliminar as cotas. O Weintraub eliminou as cotas para a pós-graduação. Foi o último ato maldoso dele, coisa maldosa. Ele fez antes de fugir para os Estados Unidos. Horas antes de fugir para os Estados Unidos, ele eliminou as cotas para a pós-graduação, que depois foi revertida. Não tenho dúvidas que esse novo ministro possa voltar a esse tema. Mas, mais do que isso, o Weintraub tentou, de todas as formas, acabar com um pilar da universidade, que é a sua autonomia, na tentativa de, repetidas vezes, de ele passando por cima das instâncias acadêmicas, das decisões colegiadas das universidades, a ele diretamente e pessoalmente nomear os reitores, né? Eu acho que isso continua, porque isso não é um plano, Thalita, não é um plano pessoal, isso é um plano de governo, né? Então, não importa quem esteja lá, há uma política de governo para tolher a autonomia e a liberdade acadêmica, a liberdade das universidades. Eu acho que, por isso que eu digo que esse é mais perigoso, porque se conhece melhor o mecanismo e pode fazer isso com mais competência técnica do que o Weintraub, que fazia tudo de uma forma atabalhoada. Nós estamos em mãos perigosas. Agora, professora, só para comentar antes de encerrar, e não é sempre que a gente pode comentar uma boa notícia, vamos falar sobre os respiradores desenvolvidos pela USP, até como um ato de resistência frente a toda essa situação, né? É uma ótima notícia nesse momento. Sem dúvida, e é uma resposta também àquele ministro que fugiu para os Estados Unidos, dizia que a universidade era uma bagunça, e também a esse que fala em sexo sem limites na universidade. Olha aí, a universidade pública, a universidade paga pelos impostos da sociedade, produzindo respiradores a um custo, como vocês mostraram aí na reportagem inicial, a um custo muito inferior àquele custo desses respiradores vendidos no mercado. É preciso salientar que isso não aconteceu de uma hora para outra. Não é? Parece que agora tem a Covid e nós vamos fazer respirador. Não. A universidade tem, e a Poli, no caso é a Politécnica da USP, tem uma longa tradição na pesquisa nessa área de produção de equipamentos de medicina, equipamentos para hospitais. O que aconteceu foi que, diante da Covid, alguns desses esforços foram direcionados com mais intensidade
para a produção desses respiradores. Mas são mais de 200 pesquisadores. A Poli trabalha nessa área há mais de 20 anos. Então, é preciso que a sociedade entenda o papel da universidade, Thalita, não apenas tendo como referência, o que é muito importante, o papel dela no ensino. O ensino é fundamental, mas ele vai muito além. A universidade está lá produzindo conhecimento, fazendo pesquisa em várias áreas do conhecimento, produzindo e não só materiais, mas também ideias para a sociedade. Então, a área da pesquisa, e esse exemplo de hoje da USP é muito positivo para que não só imediatamente para auxiliar no combate a esse vírus, mas também é para colocar de público e amplamente a importância da pesquisa feita pela universidade pública brasileira, pública e gratuita. Eu acho que é uma excelente notícia por esses dois caminhos, o prático e o publicitário. Quer dizer, publicizar o papel da universidade pública como produtora de conhecimento importante, né, para a sociedade. Perfeito. Professor Lalo, sempre muito bom conversar com você. Um grande beijo, até a próxima. Até a próxima, um abraço, obrigado para vocês. Até, boa tarde, professor. Vamos lá, pessoal, recados. youtube.com/RedeTVT, entre, se inscreva para receber notificação sempre que a gente entrar ao vivo. E se você quiser, você também pode se tornar membro. Daí você faz uma contribuição, são R$ 7,99 por mês para você se tornar membro e ter acesso exclusivo a conteúdos e, é claro, ajudar a TVT e a Rádio Brasil Atual. A gente teve um novo membro, uma contribuição, que é do perfil HP Stretch. Ele se tornou membro em nosso canal, fez uma contribuição e fez um comentário também. O atual ocupante da cadeira presidencial do Brasil é um moleque. Pois é. Obrigada, HP Stretch. Obrigada por ter se tornado membro e pela contribuição. Muito obrigada. Vamos lá para a nossa próxima entrevista? Deixa eu trazer as informações aqui. Veja só, essa semana, logo após o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, alertar sobre desmatamento recorde na Amazônia, o governo exonerou, isso na segunda-feira, a coordenadora de monitoramento Lúbia Vinhas. A pesquisadora era responsável pelos principais sistemas de acompanhamento da floresta amazônica. Esses sistemas, inclusive, são considerados referências internacionais. Em nota, o INPE atribuiu a exoneração de Lúbia a um processo de reestruturação do órgão e comunicou que a saída já estava prevista. Essa não é a primeira vez que o governo exonera quadros técnicos do INPE em meio ao aumento nas taxas de desmatamento. No ano passado, vamos relembrar, o presidente Jair Bolsonaro dispensou o então diretor-geral do INPE, Ricardo Galvão, também após a divulgação de dados sobre desmatamento da Amazônia, o que gerou, inclusive, protestos dentro e fora do Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai conversar justamente com o ex-diretor do INPE, Ricardo Galvão. A gente vai questioná-lo sobre essas mudanças, essa reestruturação e pedir um balanço do que ele viu acontecendo nesse um ano desde que ele deixou o INPE. A gente já estava conectado com ele, mas caiu a conexão, então daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com o Ricardo. Olá, professor Ricardo Galvão, já está com a gente? Sim, Thalita, boa tarde. Boa tarde, seja muito bem-vindo, professor. Um prazer recebê-lo aqui, muito obrigada. Eu queria começar pedindo para que você fizesse um balanço desse um ano do INPE, desde que você deixou o órgão. Você, imagino, tem acompanhado a atuação. Eu queria saber o que você pensa dessa reestruturação proposta pelo governo, a maneira como ela tem sido feita, com a exoneração agora dessa coordenadora também. Eu queria que você desse um parecer sobre tudo isso que está acontecendo com o INPE nesse momento, professor. Bom, eu vou começar falando sobre o que aconteceu no INPE neste um ano, né? Deixe-me só baixar o som aqui. Bom, eu tinha bastante receio no começo que haveria alguma ação sobre o INPE para cercear a divulgação dos dados. Na verdade, quando eu fui substituído, eu tive uma reunião com o diretor interino
e ele me informou que isso não iria acontecer. Isso foi muito bom, fiquei bastante satisfeito. E, de fato, neste ano que nós passamos, quase um ano que eu fui exonerado, o INPE tem mantido a divulgação dos dados de desmatamento da Amazônia e sobre queimadas. Nós temos visto isso continuamente na imprensa e, sob esse aspecto, podemos dizer claramente que não houve cerceamento à divulgação dos dados produzidos pelo INPE. No entanto, houveram várias medidas internas que, vocês sabem, os servidores do INPE têm reclamado muito. Uma delas é essa reestruturação interna que foi utilizada como argumento do governo para demitir a doutora Lúbia Vinhas da Coordenação de Observação da Terra, que é a principal coordenação do INPE para monitoramento dos biomas brasileiros, Amazônia, Cerrado e todos os outros, principalmente a Amazônia e Cerrado, com relação ao desmatamento e queimadas. Por que ficamos todos surpresos sobre essa maneira que está sendo feita essa reestruturação interna e por que os servidores do INPE dela reclamam? Em todas as instituições científicas, qualquer reestruturação, mudança de regimento, principalmente nas unidades de pesquisa do MCT, são ações que são tomadas com a aprovação de órgãos colegiados internos e do órgão colegiado superior da instituição, que é o seu chamado Conselho Técnico Científico, que, segundo dizem os servidores do INPE, eu realmente não acompanhei isso, não está operante desde março deste ano, o que é muito preocupante. Bom, com base nessa proposta de reestruturação, o diretor interino, o que ele fez, formou um grupo que trabalha junto com ele, fazendo a proposta. Eu quero deixar claro que esse grupo, sem dúvida, é feito de pessoas muito competentes, mas não de uma forma aberta. E foi fazendo essa proposta de reestruturação, que até sob o ponto de vista de administração, das normas de administração, não está totalmente errada, vamos dizer assim. Mas essa proposta foi sendo conduzida entre paredes, dentro do grupo que trabalha com ele. E o mais preocupante, que deixou bastante os servidores muito preocupados e com razão, é que enquanto estava fazendo essa reestruturação, o diretor do INPE passou a despachar com aqueles que ocupariam a nova estrutura, sabe? Então, por exemplo, vamos colocar o caso da doutora Vinha ou outro coordenador. Ao invés de se comunicar diretamente com o diretor, eles tinham que passar as informações da coordenação através daquele que virá a ser o novo chefe na nova estrutura, certo? Isso, se não é ilegal, é extremamente irregular numa instituição pública. Não se faz assim, né? Em qualquer instituição pública, nós não podemos ter um regimento paralelo. Tudo tem que funcionar, inclusive por questão de responsabilidades de chefia, dentro de um regimento interno, de uma estrutura interna formalmente aprovada. Inclusive, no caso das instituições federais, aprovada no Diário Oficial da União. Isso não existe. Essa proposta do atual diretor não foi aprovada ainda e está sendo discutida, segundo disse o próprio ministro, né? Mas na coletiva que deu o ministro junto com o diretor confirmou sim que está trabalhando com esse grupo, porque a alegação dele, ele gostaria que quando a estrutura for implantada, que os que virão a ser os chefes nessa nova estrutura já tenham conhecimento operacional dela. Ora, isso poderia ser feito simplesmente fazendo com que eles participassem das reuniões decisórias. Outra coisa importante que mostra, infelizmente, que essa estrutura, na minha opinião, tem um caráter bem claro de hierarquia militar, é que nas instituições de pesquisa, como eu disse,
todos os grandes projetos da instituição, toda a programação, o programa estratégico da instituição é discutido em órgãos colegiados. Não é uma discussão direta do diretor com o chefe imediato. E, segundo me disseram os servidores do INPE, isso não está acontecendo. E é muito preocupante. Além do mais, o INPE está agora passando pelo processo de escolha do novo diretor. Sob esse ponto de vista, quero até parabenizar o ministro Marcos Pontes, porque quando eu saí, na última reunião que eu tive com ele, né, quando eu fui exonerado, ele se comprometeu a manter a regra de escolha do novo diretor através de comitê de busca. E isso realmente ele o fez. Ele me disse que ia manter o diretor interino por 1 ano, porque para todo esse processo de nomeação de comitê de busca, escolha, seleção de candidatos, leva da ordem pelo menos de 6 meses. Então não faria sentido, como diretor interino tinha só 1 ano, não faria sentido fazê-lo imediatamente, seria melhor fazê-lo durante a sua gestão. Isso está correto. Agora, nesse processo, existem 9 candidatos. Aliás, hoje saiu a homologação dos nomes desses candidatos. Candidatos de altíssimo nível, inclusive um deles, o Dr. Gilberto Câmara, que já foi diretor do INPE, e hoje em dia é o diretor de administração de um órgão da ONU em Genebra, encarregado de sensoriamento remoto. É um especialista de grande nome, mas há outros, professores da USP, pessoas especializadas do INPE, do ITA, desculpem, pessoas que já foram diretores de outras instituições de pesquisa do MCT. Isso demonstra o grande interesse que desperta o INPE na comunidade científica. Nomes de altíssimo nível se apresentaram como candidatos para disputar esse processo de diretor do INPE. Ora, se o Dr. Darkton Damião, que é o diretor interino, ele está fazendo todo esse programa de reestruturação interna, tudo comandado por ele, naturalmente ele leva uma grande vantagem nesse processo de seleção. E isso é muito preocupante. Eu acredito que o ministro nunca deveria ter feito isso, uma reestruturação interna, com um diretor interino. Deveria esperar a nova direção, tudo fosse instalado e a discussão ser feita dentro dos procedimentos normais para instituições de pesquisa. Isso não foi feito. Inclusive, eu até disse numa entrevista ontem, eu espero que o ministro Marcos Pontes não bata o martelo e institua esse novo regimento do INPE antes de ser nomeado o novo diretor. Porque se ele o fizer, ele vai ser realmente fortemente criticado pela comunidade acadêmica. Não tenha nem menor dúvida, e sofrerá a reação de servidores do INPE. Sim. Professor Galvão, numa entrevista recente, você falou sobre essa questão do desmatamento e como o INPE tem feito os alertas, né? Você falou que no ano passado o INPE chegou a fazer notificações diárias sobre queimadas e desmatamento e que você não via o IBAMA agindo. Essa semana, o Hamilton Mourão, vice-presidente, que está encarregado desse Conselho da Amazônia, ele foi questionado sobre ações para conter, de fato, desmatamento e queimadas na Amazônia, tendo em vista esses altos índices que foram apresentados recentemente. E ele falou que a medida, nesse momento, era a manutenção do Exército lá na região da Amazônia, para garantir que isso não aconteça mais. Enfim, ele até chegou a decretar hoje a proibição de queimadas. Existe falta de conhecimento de como atua o INPE e de como ele poderia contribuir para que essas situações não chegassem a esses números extremos? Você acredita que, de fato, não há comunicação ou é falta de conhecimento de como funciona e como poderia agir? O que você tem visto em relação ao modo como Hamilton Mourão tem conduzido esse problema na Amazônia? Muito boa pergunta, Thalita. Eu vou começar primeiro falando sobre o governo, né? Eu já vou dar uma resposta direta. Não é falta de conhecimento,
mas é falta de vontade de agir, ou mais ainda, intenção de não agir corretamente. Essas informações que dizem que o INPE passa ao governo, não é que o INPE passe ao governo. O INPE tem um sistema de alerta diário de desmatamento e também um sistema de monitoramento de focos de incêndio, projeto Queimadas, em que todos os dados são diretamente disponíveis na página do INPE, a qual o IBAMA tem acesso imediato. Isso foi em acordo já há muito tempo, que eu renovei, inclusive, com a presidente do IBAMA, quando estava diretora, a Sueli Araújo, que não é necessário o INPE dar o alerta. Basta o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente e o governo entrar no site do INPE e eles têm acesso direto. Então, se eles quiserem agir, eles podem fazer. E nós temos a prova disso, né? Em 2004, tivemos aquele pico de desmatamento enorme na Amazônia, mais de 27 mil quilômetros quadrados. Foi quando a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente no governo Lula, solicitou ao INPE para desenvolver esse sistema de alerta diário de desmatamento e não só produzir o resultado anual, mas o sistema alerta de desmatamento. E usando esse sistema, e com ações contundentes dela e dos ministros que a seguiram, Carlos Minck, Isabel Teixeira, até mesmo Sarney, o desmatamento na Amazônia decresceu de 80%, mais que 80%. Baixou de mais de 27 mil quilômetros quadrados em 2004, da ordem de 4 mil quilômetros quadrados em 2012. Infelizmente, aí, até no governo Dilma, começou a crescer novamente, porque as ações de controle e fiscalização pelo IBAMA foram arrefecidas bastante, já começando, devo deixar claro, no governo Dilma, mas fortemente agora no governo Bolsonaro. Então, se todos se lembram, já durante a campanha, o presidente Bolsonaro tinha um discurso completamente contrário à ação de fiscalização com relação ao desmatamento. E outras, né? Ele chegou a punir fiscais do IBAMA, chegou a dizer que não haveria nem mais 1 centímetro quadrado de terra concedida a reservas indígenas ou a parques nacionais, e criticou fortemente os agentes do IBAMA e do ICMBio. E uma das ações importantes que começaram no governo, na gestão da Marina Silva, que é de punir os madeireiros, né? Até queimar equipamentos, né? Isso foi proibido no governo Bolsonaro. Vocês se lembram que 2 fiscais do IBAMA, que assim o fizeram, se me lembro bem, no Amapá, né? Então, de confiscar equipamentos de desmatamento, foram desonerados. O ministro Ricardo Salles exonerou vários chefes de divisões regionais do IBAMA e não colocou outros, né? Inclusive, eu falei, eu acho que uns 4 meses atrás, com a divisão do IBAMA em Paratins, na Amazônia, não tinha nem 2 funcionários atuando. Ele reduziu bastante. É verdade que houve uma diminuição de pessoal em todos os órgãos do governo, como disse o general Mourão, mas isso não justifica a não ação. Muito mais que a diminuição de pessoal, foi o discurso do governo contrário a qualquer ação mais contundente de fiscalização e punição. Isso é muito importante. E isso veio de uma ideologia dele, do ministro Ricardo Salles, do ministro Ernesto Araújo, né, que o monitoramento ambiental é contrário ao desenvolvimento econômico da região, que é um absurdo. Bom, com a mudança do Conselho da Amazônia, que foi revigorado face às críticas fortíssimas do setor econômico lá fora, que, aliás, quando eu fui exonerado em agosto, numa entrevista, agora não me lembro a que jornal, eu disse claramente que isso ia ocorrer, porque nós temos no INPE muito contato com o exterior e sabíamos que isso ia ocorrer. Eu fui entrevistado por televisões de toda a Europa, Alemanha, Suécia várias vezes, Noruega, Holanda, Portugal, Itália, e todos eles sempre levantavam o mesmo ponto, né? Que haveria uma ação contundente dos consumidores europeus e agora dos americanos. Não é nem que os governos queiram fazer.
os fundos de investimento são carteiras de investidores. E esses investidores estão exigindo a pauta do desenvolvimento sustentável e preservando o meio ambiente percola o mundo todo. Só um governo muito ignorante não vê isso. Bom, mas forte essas pressões econômicas, o governo começou a mudar seu discurso. E eu realmente fiquei muito feliz quando o Conselho da Amazônia passou para o general Mourão, que obviamente aparentemente é uma pessoa mais sensata. Só que o general Mourão, infelizmente, ele tem um discurso que varia de intensidade, vamos dizer assim, com relação ao controle do desmatamento, né? Enquanto ele disse agora, nos dias mais recentes, que realmente aumentou o desmatamento, que é preciso ter ações mais contundentes, né? Por outro lado, quando falou com os investidores externos, veio aquela história que não engana mais ninguém, que é falta de comunicação correta, que o Brasil faz muito mais que deveria fazer. Tudo isso não é verdade, né? E o que é mais preocupante, quando eu fui analisar o Conselho da Amazônia, como ele foi estabelecido, é a sua composição. Como foi comentado na imprensa, não existe nenhum secretário, nenhum representante das secretarias estaduais dos estados amazônicos nesse conselho. O general Mourão disse que os vai consultar, mas uma coisa é consultar, outra vez é ter ação efetiva. Não existe nenhum representante da comunidade científica, nenhum representante da Academia Brasileira de Ciências, por exemplo. Nenhum representante do meio empresarial especializado em desenvolvimento sustentável, baseado na biotecnologia disponível na Amazônia. Existem várias empresas na Amazônia que fazem um ótimo serviço, que poderiam estar representados lá. Então, nada disso há, né? Então, por isso que na última entrevista que eu dei à Globo, eu coloquei um desafio direto ao general Mourão, que ele apresente em três meses, da hora de 3 meses, um plano efetivo do que eles estão pensando em fazer desenvolvimento sustentável na Amazônia, baseado na sua biodiversidade. Ele não precisa de fazer muito trabalho. Existem vários planos já muito bem elaborados, começando pelo 2008, da Marina Silva, que foi renovado, os livros publicados, muitas coisas muito bem feitas. Tem até um livro recente, pequeno, mas bem claro, do Ricardo Abromovai, um colega da USP. Então, tudo isso está disponível, né? Então, quando ele disse que falta ações, não é que não falta ações, é porque não quiseram fazer. Se eles sabiam que esse era um problema e tinham intenção, esse plano já teria sido trazido como plano de governo. E não foi feito nesse 1 ano e meio, e eu duvido muito que seja feito nos próximos meses, a não ser que a pressão externa seja tal que eles percebam que o Brasil vai quebrar se não fizer nada. E, finalmente, um ponto muito importante que disseste é a ação das Forças Armadas, em particular do Exército na Amazônia. Realmente, para os fiscais do IBAMA e do ICMBio e outros órgãos de controle e fiscalização atuar na Amazônia, é absolutamente necessário ter o apoio do Exército, porque os matadores e mineradores ilegais não é gente que basta chegar e conversar, eles reagem. Como eu vi na Amazônia, eles reagem. Só que ele está fazendo da forma errada, né? O Exército tem que atuar como uma força de apoio e não a força controladora. Na maneira que eles atuaram na última ação, se não me engano, o Arco Verde, que eles chamam, eles colocaram isso sobre o comando do Exército. Então, o IBAMA, o ICMBio e os outros ficaram subjugados ao comando do Exército. Isso é absolutamente errado. É como pegar, como eles fizeram já algumas vezes, e colocar o Exército para fazer o trabalho de polícia nas grandes cidades, né? O Exército pode dar até apoio, mas no caso de polícia tem que ser a polícia militar, a polícia civil. No caso da Amazônia, pior ainda, porque os militares na Amazônia, eles fazem bom trabalho, mas todos sempre muito preocupados com a questão de segurança nacional. Penetração nas bordas, questão de tráfego aéreo, eles devem trabalhar nisso, correto, é importante para o Brasil que eles façam. Mas com questão de desmatamento, queimadas, ocupação de terra, eles não entendem nada. E eles, quando agem
sobre esse aspecto e vão tomar ação sob o comando dele, fazem muitas besteiras. Isso não deve ser feito. Deixe para quem entende, deixe para fortalecer o IBAMA. É absolutamente essencial voltar a fortalecer o IBAMA, o ICMBio, tirar os coronéis que foram colocados em posições de comando no IBAMA e colocar civis que realmente entendam do assunto e sejam especialistas na região. O problema é que, como você mesmo coloca, professor, não há vontade política de fazer tudo isso, né? Não há intenção de agir dessa forma que poderia salvar a Amazônia, poderia fortalecer o INPE. E daí, diante disso, diante inclusive desse panorama que você coloca, o que esperar para o futuro? O que esperar do INPE? Você falou de uma eleição que vai acontecer agora, de uma eleição de um novo diretor que vai assumir, um novo presidente que assume o INPE agora. Mas, diante desse quadro de o INPE sendo desrespeitado ou não agindo a partir dos dados que o INPE apresenta, é possível pensar na mudança nesse momento, que um novo diretor, um novo presidente ali colocado, vai conseguir mudar o que tem ali dentro? Há insatisfação por parte de técnicos, isso já está colocado. Então, essa é a minha questão. É possível mudar a partir de agora? E também o que vai ser da Amazônia daqui a um tempo, com esse desrespeito, com essa não agir que você mesmo disse, com o INPE tentando, de alguma forma, eu acredito, é claro, que os técnicos ali dentro não só servem dados, mas eles servem dados com o propósito de fato, salvar a Amazônia ou enfrentar desmatamentos e queimadas, e isso não está acontecendo. Então, qual é o futuro do INPE e da Amazônia? Tá, então vamos começar pelo futuro do INPE, né? Com relação ao INPE, primeiro, é claro, o INPE não é só responsável pela questão ambiental, é responsável pela meteorologia, todos nós conhecemos o CPTEC, é responsável pelo desenvolvimento de satélites brasileiros, e tudo isso é feito no INPE, e também tem uma grande atividade científica em ciência espacial. Eu não tenho receio com relação ao INPE, Thalita, devido ao quadro de pessoal que está lá, que eu conheço muito, né? São pessoas de altíssima qualidade, cientistas prestigiados no exterior, que têm uma produção científica notável, e aqueles que não são cientistas, são engenheiros, têm uma capacidade técnica invejável. Esse pessoal não vai se deixar dobrar. Qualquer diretor que entre lá, que queira pressionar o INPE, por exemplo, para cercear os dados, para deixar de divulgá-los, ele não vai ter nenhum êxito, eu tenho absoluta certeza disso, porque ele vai estar mexendo com funcionários públicos concursados que têm um prestígio nacional no exterior muito forte. Basta eles começarem a reclamar e começar a ter uma pressão muito grande, Academia Brasileira de Ciências, Sociedade Brasileira para o Progresso Ciência e tantas outras instituições, nenhum político vai sustentar. Eu não tenho receio com relação a isso. Eu espero, como eu tenho dito desde quando eu fui exonerado, né, que a ciência brasileira não se calará. E tem demonstrado que não está se calando. Os próprios servidores do INPE, próprios, não estão se calando. Então, sob esse ponto de vista, eu não tenho receio, eu tenho receio sim, e aí o governo pode atuar, porque nós estamos agora num processo, não só diretor do INPE, mas o governo está agora elaborando a PELOA 2021, ou seja, projeto de lei orçamentária anual para o próximo ano. Sob esse ponto de vista, o governo pode realmente atuar. Se o governo cortar substancialmente o orçamento do INPE do ano que vem, aí sim ele pode impedir várias atividades de pesquisa que, mesmo tendo pessoal muito capacitado, não consigo fazer. Essa é a grande preocupação que eu tenho. Não quanto ao pessoal, mas se houver alguma ação clara do governo de cortar o orçamento do INPE. Eu não sei como está sendo elaborado o orçamento, não sei se isso vai acontecer. Provavelmente deve ter algum corte devido à situação econômica grave que nós estamos passando, e nem tudo nisso pode ser colocado sob a culpa do governo, porque temos o problema da pandemia, isso é evidente. Mas o INPE não pode, por exemplo, vamos supor, para não falar em Amazônia, vamos supor o caso do CPTEC, né? O INPE, com o seu supercomputador, é responsável pela previsão meteorológica para todo o país, todos os órgãos usam.
Marinha, Aeronáutica, Exército, Agência Nacional de Águas, Ministério da Agricultura e todas as outras mais. Né? Se houver um corte substancial nesse trabalho do CPTEC, isso vai afetar o país todo. Né? Eu espero que o governo não seja tão obtuso a chegar a esse ponto. E também na questão do desmatamento da Amazônia. Então, essa é a minha visão para o futuro do INPE no próximo ano. Quanto à Amazônia, a situação realmente é muito preocupante, Thalita. O que acontece? Existem trabalhos muito bem feitos por cientistas, entre eles o Dr. Carlos Nobre, professor Lovelace dos Estados Unidos, que mostram que se a Amazônia toda, não só a Amazônia no Brasil, mas toda a Amazônia, tiver um desmatamento da ordem de 25% a 30%, vamos colocar um número da ordem de 30%, né? A tendência dela a virar uma savana será irreversível. E isso é muito preocupante, porque de 1988 até agora, só na Amazônia brasileira, já desmatamos da ordem de 11%. No chamado arco do desmatamento, que fica no sul da Amazônia, começa no Maranhão e vai até o norte de Mato Grosso, as temperaturas médias já são maiores que no resto da Amazônia e a época da seca já dura da ordem de 20 dias a mais que o resto da Amazônia. Então, os efeitos já estão sendo sentidos e esse ano vai ser terrível, porque a temperatura do Atlântico está superior à dos anos passados. Isso vai dar maior incidência de queimadas. Além do que, todos nós sabemos que todas as florestas tropicais têm uma quantidade enorme de vírus, que não nos afetam porque eles estão em equilíbrio. Ao longo da evolução, atingiram um equilíbrio junto com as espécies animais e de plantas que existem na região. Mas, ao desmatar, esses vírus podem continuar a aparecer. Todo o nosso regime pluviométrico, a Amazônia é responsável praticamente toda a chuva que ocorre no Brasil, vai ser destruído. Então, o problema é muito sério, extremamente sério, né? E, infelizmente, esse governo terraplanista não tem conhecimento suficiente para tratar da forma que deveria tratar esse problema. Puxa vida. Professor Ricardo Galvão, uma grande honra recebê-lo e poder conversar com você e trazer informações tão valiosas aqui para o nosso público. Muito obrigada pela participação. Uma boa tarde para você. Obrigado a vocês, Thalita, e é sempre uma satisfação colaborar com a TVT. Um grande abraço a todos. Obrigada. Um abraço, professor. Até mais. Pessoal, vou ler alguns comentários que vocês estão deixando aqui para a gente. Deixa eu pegar aqui. Val Silva falou: INPE para os brasileiros, ciência em primeiro lugar. A Edith Magalhães falou: a ciência brasileira não se calará. Como é bom ouvir essa frase. A Edith também disse: esse desgoverno está claramente destruindo todas as estruturas para um país líder e com o potencial que o Brasil tem. Thelma Pontes, professor Ricardo Galvão é valioso. Renato Silveira, governo de jagunços. Henrique Nunes, fiscais do IBAMA são heróis nacionais lutando contra os grileiros e garimpeiros. Muita gente elogiando, foi uma entrevista realmente bastante esclarecedora sobre esse momento que passamos. Já vou chamar nossa última entrevista. A gente vai estender um pouquinho hoje, bom para todos, tá bom? Vamos lá, olha só. 2020 é o ano do centenário do nascimento de Florestan Fernandes, que é sociólogo, professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Em comemoração à data, todas as obras do professor estão sendo reeditadas pela editora Contracorrente em parceria com a Cotter Editorial. O primeiro livro a ser relançado é A Revolução Burguesa no Brasil, ensaio de interpretação sociológica. A gente tem a capa desse livro, inclusive, é esse daí. Deixa eu dar um apanhado sobre Florestan Fernandes, para quem não conhece. Florestan Fernandes nasceu em São Paulo em 1920. Ele veio de origem popular, ingressou na Universidade de São Paulo, onde se tornou titular da cadeira de Sociologia em 1964. Florestan foi cassado pelo AI-5 em 1969. Passou então a lecionar nos Estados Unidos e no Canadá, foi para fora do Brasil. Ele é um dos mais respeitados sociólogos do país, tanto, inclusive, nacional, tanto aqui dentro no país, quanto internacionalmente também. É considerado o fundador da sociologia crítica no Brasil. Ele foi eleito, inclusive, deputado federal pelo PT de São Paulo em 1986 e 1990.
Ele faleceu em São Paulo em 1995. A gente vai conferir agora um trechinho de uma montagem teatral feita a partir da leitura de cartas trocadas entre Florestan Fernandes e o também sociólogo e professor Antônio Cândido. Os dois foram grandes amigos. Cândido tem 2 anos a mais que Florestan Fernandes, é 2 anos mais velho que Florestan Fernandes. E com esse trecho que a gente acompanha agora, a gente consegue entender bem o pensamento de Florestan, especificamente sobre a universidade pública. Vamos acompanhar juntos. Vou além. Amo a Universidade de São Paulo e outras universidades, pois elas podem nos levar além daquilo que possuímos. Que o futuro nos permita construir a universidade que está nos nossos corações e mentes e nas necessidades do povo brasileiro. Uma universidade que abrigue todos os talentos, não só os das classes dominantes, mas também das classes de baixo, da classe média em proletarização, dos trabalhadores da cidade e dos campos, dos negros e todos os oprimidos. Que seja extinta a cultura da ignorância, que diz que o povo não precisa nada disso para ser feliz. A nossa resposta é que o povo precisa não só de alimentos, de habitação, de assistência médica. Precisa de cultura, de consciência crítica para ser capaz de universalizar a cidadania e contribuir para o crescimento da civilização moderna. Espírito crítico para combater não só uma elite de espírito estreito que tornou miserável um país rico, mas para combater esse pensamento que instrumentaliza a tecnologia e se deixa escravizar por ela. Esse pensamento que leva países como o nosso a abandonar a pesquisa básica construída pela imaginação científica, filosófica e artística. Seremos capazes de construir uma universidade nova como alicerce da renovação da civilização, no sentido de eliminar a barbárie e criar uma sociedade verdadeiramente democrática, igualitária, na qual reine a felicidade humana? Esta é a pergunta que nos cabe responder. Sobre a vida e a obra de Florestan Fernandes, a gente conversa agora com o jornalista Florestan Fernandes, que é filho do professor. Florestan, um prazer te receber aqui, tudo bom? Espera um pouquinho, Florestan, eu não estou tendo o seu áudio. É um problema geral? Ah, tá. Agora acho que abri. Tá ouvindo agora? Agora foi. Fui eu aqui que deixei fechado. Então, tudo bom? Desculpe. Bom, então, é sempre bom estar aqui na TVT, participando da programação, né? Eu acho que é importante a gente poder falar um pouco sobre os 100 anos de Florestan Fernandes, né? Principalmente com essa peça maravilhosa escrita pelo Oswaldo Mendes, né? E que infelizmente não pôde ser encenada por causa da pandemia, né? Estava programada a exibição e a gente ia montar no Tuca, né? E infelizmente tivemos que fazer só a leitura de texto, mas ficou muito bonita. A gente fez a leitura de texto no Sesc Consolação, está com um formato muito bonito e eu acho que as pessoas vão se emocionar muito, porque é uma peça muito humana que mostra um outro lado de 2 grandes intelectuais, de 2 grandes pessoas, né, o Antônio Cândido e o Florestan, que foram colegas na universidade e que tiveram uma amizade desde que se conheceram até o fim, né? Então, nesse momento é muito importante retomar o pensamento tanto do Antônio Cândido como do Florestan Fernandes. Antônio Cândido, que faz esse mês também, no dia 24, 102 anos faria, né? Desculpe tirar o fone que estava dando retorno. Pronto.
E é um questionamento tão importante esse que a gente acompanhou agora da montagem, né, sobre a educação pública, ainda mais nesse momento que a gente vive. Eu vou até recuperar uma notícia que a gente deu a princípio aqui no Bom para Todos, que hoje toma posse esse novo ministro da Educação, um ministro que já fez falas polêmicas, que é bastante ligado a uma ala fundamentalista da Igreja Evangélica. Então, assim, esse questionamento que Florestan Fernandes faz lá no passado é atual, é um questionamento que a gente continua fazendo hoje, que é tão necessário nesse momento, né, Florestan? É sim, Thalita, eu acho que é tudo muito triste o que está acontecendo, né? Nesse 1 ano e meio de governo Bolsonaro, praticamente ele paralisou a educação no Brasil, né? E infelizmente cortou recursos da pesquisa, cortou dinheiro da graduação também, né? E tem feito grandes investimentos nas Forças Armadas, né? Mas eu acho que o país não está em guerra. A nossa principal guerra hoje, além da pandemia, é vencer, né, a falta de cultura, a falta de oportunidades para formarmos cientistas, pesquisadores, né? Enfim, mas parece que esse não é o objetivo desse governo, né? É um governo negacionista que colocou de lado a ciência no momento mais crítico dessa pandemia, quer dizer, prefere ter um general ao invés de pessoas especializadas para cuidar da saúde e cuidar desse enfrentamento tão importante, né? E pessoas sofrendo e famílias perdendo seus entes queridos, amigos, né? Então, na educação, né, que são duas áreas fundamentais de qualquer país, a educação e saúde, né? E nós estamos jogados ao léu, né? Agora veio um ministro que pelo menos tem uma formação acadêmica, né? Espero que ele não tenha modificado também o currículo dele, né? Mas você vê que é um desastre, um atrás do outro, né? E eu acho que essa situação, não sei o que meu pai diria, não, né? Mas, enfim, é muito triste, porque depois de governos que investiram tanto na educação, na construção de universidades, da inclusão social, de cotas para os negros, né? Do Enem, né? É isso aí que nós estamos tendo, né? A destruição. Ele disse que vinha para destruir, está destruindo. Espero que sobre alguma coisa até 2022, se ele for até o fim do mandato. Eu vi uma entrevista recente que você fez, inclusive, um comparativo entre a situação de hoje e o que o seu pai escreveu, o que o professor Florestan escreveu no passado, em que ele falava sobre como o fascismo não tinha morrido. O fascismo não morreu com a morte de Mussolini, ele continuava presente, inclusive era uma ferramenta de defesa do capital. E de fato, é uma situação, é outro questionamento, é uma outra situação que a gente pode trazer para os dias de hoje e que se aplica muito bem nos dias de hoje, né? Assim, eu estava até por conta do relançamento da obra do meu pai, né? São mais de 50 livros, eu andei dando uma olhada em alguns deles e me deparei com esse livro aqui, que é Poder e Contrapoder na América Latina, né? Que é um livro que, num dos capítulos, ele fala sobre o fascismo. Foi numa palestra que ele participou, um seminário que ele participou, e a palestra dele era sobre o fascismo na América Latina. E ele dizia que isso foi em 71, durante a ditadura militar. Ele falava que o fascismo não tinha morrido com a morte do Mussolini, né? Quer dizer, houve a vitória contra o fascismo naquele momento, mas o fascismo não morreu, ele continuava vivo. E que o fascismo e que nunca esteve tão vivo, né? Nos anos 70, principalmente na América Latina, com as ditaduras em quase todos os países, né? Ditaduras militares, ele falava que o fascismo era o braço armado do capitalismo. Sempre que o capitalismo se sentia ameaçado, esse braço surgia, aparecia, né? E mais ou menos o que ocorreu, né? Quando há todo um projeto desenvolvimentista, de inclusão social, de redução das diferenças, né? Vem um golpe, né, para recuar, né? Eu acho que recuamos até o início do século passado, talvez, né?
Então, eu acho que é fundamental, porque isso caracteriza o limite, né, a pequenez da nossa burguesia, né, da nossa elite, né, essa elite brasileira, porque eles, nesse período todo de república, não conseguiram fazer a revolução burguesa dentro, né, de uma democracia clássica, né, uma revolução burguesa clássica, né, como a francesa, como da maioria dos países europeus, né, que é você ter um capitalismo que tenha uma política de bem-estar social, né? Eles não são capazes nem disso. Quer dizer, um país com a riqueza do Brasil não é capaz de investir numa revolução burguesa que diminua a pobreza e a exclusão social, né? Como ocorreu na Europa e mesmo nos Estados Unidos, né? Isso mostra o quanto estamos atrasados. E também como, quando surge uma questão dessa, aquela elite perfumada começa a ficar preocupada, né? Porque o fascismo pode vir tanto com o presidente que está aí, como com um general, tá certo? Então, assim, nós corremos um risco ainda, nós estamos nesse emparedamento. E aí você vê que os partidos conservadores que apostaram num golpe de Estado para depor uma presidenta eleita democraticamente sem crime de responsabilidade, né, e de prender um ex-presidente da República sem crime, né, condená-lo sem crime, ou seja, tiveram que inventar um crime para poder prendê-lo, né, e deu nisso, deu nessa... O fim dessa jornada que começou em 2013 é concluído agora, né, em 2018, com a eleição de um personagem que certamente não era o que passava na cabeça dessa elite perfumada, né, que queria a democracia, mas com os de baixo no seu lugar, né? E o que veio agora aí é uma coisa muito pior. Deixa eu trazer um comentário que a gente recebeu aqui do Salvio Nienkoter. Ele contribuiu com o nosso canal e comentou: tive a honra e o prazer de ler a peça, incrível. Trazer Florestan Fernandes e Antônio Cândido para tão perto é uma experiência máxima de humanidade. Ele agradeceu a TVT pelo espaço. Que bom, Salvio. Florestan, eu queria inclusive retomar a peça, queria que você falasse um pouco mais sobre essa troca de cartas, essa relação de Antônio Cândido e Florestan Fernandes, porque foi uma relação de amizade que durou até realmente a morte de Florestan, né? Eu vi você comentando sobre isso, e é muito inusitado para esses momentos de hoje falar em troca de cartas, porque um material tão importante como esse, nos tempos de hoje, teria se perdido. E vocês conseguiram transformar numa montagem para que a gente também pudesse ter acesso a tudo isso agora. Então, no início desse ano, me convidaram para fazer uma fala após a leitura do um texto do Murro de Faca, do Augusto Boal, né? Que é justamente o período que o Boal estava no exílio, né? É uma peça que conta a vida das pessoas, de um grupo pequeno de pessoas, né, que estavam junto com o Boal nesse exílio, mudando de país e tal. E aí eu peguei e contei um pouco, no fim da peça, né, eu falei um pouco da história do meu pai, né, e da família, porque ele foi para o exílio e a gente ficou, né, eu e meus irmãos. E ele sofreu muito, e minha mãe também, né, por conta dessa distância, né? Foi um período muito difícil na vida do meu pai. E a correspondência do meu pai com a minha mãe é dramática, assim. E eu li alguns trechos, montando um pouco a história de um casal que ficou separado durante anos por conta do exílio. Meu pai foi para os Estados Unidos e depois foi para o Canadá. Ele vinha de vez em quando para o Brasil, mas virou professor titular da Universidade de Toronto, no Canadá. Então, as pessoas, eu percebi, quando eu estava já no fim do meu texto, tinha muita gente chorando na plateia, né, extremamente comovida. E aí o Oswaldo Mendes, que é um diretor, ator e escritor,
e também é jornalista. Ele veio conversar comigo querendo que eu publicasse um livro sobre essa experiência e com trechos dessa carta, né? E aí ocorreu que eu falei, olha, eu vou fazer uma proposta para você. Eu acho que você deveria escrever uma peça sobre a amizade do Florestan com Antônio Cândido, né? Porque a correspondência deles é muito forte, muito bonita também, né? E aí então o Oswaldo decidiu e aceitou fazer essa peça nesse desafio. Eu mandei toda a correspondência que eu tinha dos dois e tem momentos muito bonitos. Assim, eles se conheceram por carta. Meu pai estava estudando na filosofia, o Antônio Cândido estava 2 anos na frente, e meu pai lia os textos do Antônio Cândido no estado de São Paulo e escrevia cartas para o Antônio Cândido discutindo os textos, querendo saber da opinião do Cândido a respeito de outros temas. Enfim, começaram uma troca de correspondências. E aí um dia eles marcaram um encontro no intervalo da faculdade e se conheceram pessoalmente. Mas mesmo após eles ficarem amigos de frequentar a casa um do outro, de saírem juntos, eles continuaram mantendo a correspondência, né? Quase como o que a gente faz também hoje com os e-mails que a gente manda, né? Só que eram cartas longas, né? E repletas de muito conhecimento, porque é uma geração que teve como mestres e professores os acadêmicos que vieram da Europa, né, da França, da Alemanha, da Inglaterra, né, eram pessoas que vieram para cá, para o início da faculdade de filosofia, e nem o português direito falavam, né, e falavam no idioma deles, e meu pai teve que se virar e ler em alemão, em italiano, em espanhol, né, era obrigatório quase. E aí essa amizade vai, e quando chega o golpe militar, o Cândido me contou uma cena que eu falei, e até a peça começa com esse assunto, é que os dois se beijavam no rosto quando se encontravam, né? Eles eram tão amigos que eles se beijavam no rosto. Mas isso, nos anos 60, era uma coisa pouco comum, né? O homem se beijar no rosto. E meu pai foi detido em 64, ficou 3 dias preso, e quando ele saiu, houve uma homenagem surpresa para ele lá no prédio da Maria Antônia, e estudantes e professores. E aí, no fim da cerimônia lá, o Antônio Cândido se abraça e beija meu pai no rosto, e um repórter que estava ali fala assim, vocês são parentes? E o Cândido fala, não, por quê? Não, porque vocês se beijaram no rosto. Aí o Cândido respondeu, se eu fosse o senhor, ficaria preocupado com essa pergunta, porque só faz essa pergunta quem não tem um amigo para beijar, né? Então, a peça toda, ela vai mostrando o lado humano de 2 grandes intelectuais. Por exemplo, meu pai tá no Canadá, muito angustiado, querendo voltar para o Brasil. E fala assim, Cândido, eu vou voltar, eu não aguento mais ficar aqui e tal. Isso em 1971. E aí o Cândido fala, não, Florestan, talvez fosse melhor você ficar mais um pouco, porque essa ia ser uma das cenas de abertura desse trecho do exílio dele, né? E aí... Sim. Aí sim, pode continuar. Ele... É que está voltando um pouco o áudio no meu ouvido. Eu vou tirar o fone aqui. Então, aí... Tá bom. Ele vai fazer uma palestra... O Antônio Cândido fala, não venha, né? Fica aí. Aguenta mais um pouco. E ele ficou. E estava muito angustiado. E volta para os Estados Unidos para fazer uma palestra, né? Do Canadá, Nova York, fazer uma palestra. E quando desce em Nova York, ele vê pelo vidro, né? De um lado era embarque, do outro lado era o desembarque. Ele estava desembarcando. No lado do embarque, ele vê o Antônio Cândido e a Gilda, a mulher do Antônio Cândido. E eles tentam falar, né? Porque ficam naquela alegria de se ver por acaso, de se encontrarem por acaso no aeroporto, né? E a saudade toda que eles estavam um do outro, né? E eles começaram a falar, mas eles não conseguiam ouvir, porque tinha um vidro.
vidro que separava, né? Era um vidro blindado, então não dava para ouvir. E aí eles iam se tocando com as mãos, né, no vidro. Né? Ou seja, já que eles não conseguiam falar, eles iam pondo a mão no vidro e iam se tocando pelo vidro. E a carta que narra essa cena, escrita pelo meu pai, é de chorar. Porque assim, a emoção que eles sentiram naquele momento, de um reencontro casual em Nova York, né, só puderam se ver pelo vidro, né, nem se tocar. Né, parecia um pouco com essa pandemia que a gente está vivendo, que a gente não pode nem tocar num amigo. Né? Então, como tudo isso é importante hoje em dia, né? O se beijar no rosto também, que a gente não pode mais hoje. Né? Então, assim, eu acho muito, muito bonito isso tudo. Sim, muito interessante como todo aquele passado se reflete de alguma forma nos dias de hoje. Florestan Fernandes, quero te agradecer demais pela participação hoje aqui. Nosso tempo acabou. Posso só dar uma dica? Dica, claro. Então a leitura do texto vai para o ar na quarta-feira, dia 22, às 8 da noite, através do UOL, da TV Sesc, da Casa do Saber, do Grupo Tapa, né, deixa eu ver se estou esquecendo mais alguém, e da SBPC. Né? Às 8 da noite tem um pool, então quem quiser assistir, vai assistir a leitura da peça, que está fantástica, uma montagem lindíssima, e depois, na sequência, vai ter um debate sobre o Florestan. Né? Obrigado, Thalita. Dica maravilhosa. Encerramos muito bem. Beijo para você, Florestan. Muito obrigada. Até mais. Uma boa tarde. Até. Pessoal, estamos encerrando. Quero agradecer demais a companhia de todos vocês durante essa tarde. Bom para todos. Volta amanhã às 3. Eu vou estar te esperando. Até lá. Tchau, tchau.